Shalom Adonai, Yeshua Hamashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, estamos aqui para mais um ensinamento da palavra do Senhor Jesus, a qual, querido, estamos aqui para trazer até você uma revelação da palavra do Senhor. Quem é a Babilônia? Quem é aquela que caiu a Babilônia, a grande cidade? Quem é esta cidade? A grande Babilônia, meu amado. Quem será? Em Apocalipse 14, 8 diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, de sua fornicação. Quem será essa grande Babilônia? Há muitas conjecturas, muitas interpretações, muitas concepções acerca da Babilônia. Respeito às suas concepções, respeito à sua exegese, sua hermenêutica, sua técnica interpretativa das Escrituras. Mas quero compartilhar humildemente uma outra, ou talvez a mesma, interpretação das Escrituras. Em Apocalipse 18, 2 e 3, diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, o coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Amados, deixe o seu like, deixe o seu curtir, ou descurtir, tanto faz, para o YouTube, que você possa nos ajudar para que o canal ganhe relevância, para que esta voz, essa humilde voz, possa chegar a mais corações. Tradicionalmente, as pessoas identificam essa grande Babilônia como Roma, ou a Igreja Romana. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, muitas pessoas confundem essa narrativa de 1 Pedro para apontar para a Igreja Romana como a grande Babilônia e também a grande prostituta, que diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda ao meu filho Marcos. Outros também confundem o incêndio mencionado no capítulo 18, associando isso ao grande incêndio de Roma. Roma também foi incendiada, mas Jerusalém também foi incendiada. E Apocalipse 18, 18 diz: e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo que a cidade é semelhante a esta grande cidade. Que cidade é semelhante a essa? Por causa do incêndio, da grande fumaça. O grande incêndio de Roma, meu amado, ele teve início na noite do dia 18 de julho de 64 d.C., afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 3 das quais foram completamente destruídas. O fogo se alastrou rapidamente pelas áreas mais densamente povoadas da cidade, com as suas ruelas sinuosas. O fato de a maioria dos romanos viverem em suas ínsulas, edifícios altamente inflamáveis devido à sua estrutura de madeira, de 3, 4 ou 5 andares, ajudou na propagação do incêndio. A madeira queimou mesmo. Nessas condições, o incêndio prolongou-se por 6 dias, seguindo até que pudesse ser controlado. Mas por pouco tempo, já que houve focos de reacendimento que fizeram o incêndio durar por mais 3 dias. Mas isso carece de fontes, mas é supostamente uma hipótese. O antigo templo de Júpiter, Stator, e o lar das Virgens Vestais foram destruídos, bem como 2/3 da antiga cidade. Veja aí a foto do incêndio de Roma, onde depois quiseram culpar os cristãos. Mas algumas das destruições da Babilônia podem ser uma referência a Jerusalém mesmo que houve um incêndio de Roma, mas
essa descrição da prostituta e da Babilônia no livro do Apocalipse, o que me leva a entender que o escritor está falando da Jerusalém que foi queimada a fogo. Jerusalém é chamada por termos pejorativos de grande cidade, ou seja, ela é apelidada, né? Deram grandes apelidos. Veja o que está escrito em Apocalipse 11:8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Escória, dois termos pejorativos para apelidar Jerusalém, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Preste atenção, no capítulo 17, também que veremos adiante, o autor utiliza a expressão povo meu, se referindo à Babilônia. E sabemos que esse povo meu, ele remete para um povo. Que povo? O povo judeu, o povo israelita. Apocalipse foi escrito para um povo, para judeus convertidos, e convertidos até mesmo da diáspora, que não estavam na Judéia, mas estavam nos confins da terra conhecida da época. E ainda diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para não incorras nas suas pragas. O autor utiliza uma expressão repetida se referindo à Babilônia, mas tinha usado para Jerusalém. Por isso, quando a expressão diz sai dela, povo meu, está falando de um termo pejorativo, de um apelido dado para Jerusalém. Apocalipse 18, meu amado, ainda diz assim, tá? 18:6. Apocalipse 18:6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Ainda Apocalipse 16:6 diz: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quem seria merecedor de derramar o sangue dos profetas? Jerusalém. A Babilônia, ela se dizia rainha, em Apocalipse 18:7. Quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Veja o que Jerusalém fez através da revelação de Isaías 47, verso 8. Agora, pois, ouvi isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei perda de filhos. Preste bem atenção, olha a similaridade do estilo literário que o escritor está passando para nós identificarmos e nos orientarmos dentro da interpretação e de uma exegese mais racional. Vamos falar um pouquinho sobre o incêndio de Jerusalém. Em Apocalipse 18:9 fala: e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Jerusalém também foi destruída a fogo. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a foto da destruição de Jerusalém no fogo. Nos diz a história que os romanos penetraram na cidade, capturaram a fortaleza Antônia e iniciaram um assalto frontal sobre o templo. Segundo José, Tito ordenara que o templo não fosse destruído, porém, durante a batalha pela cidade, um soldado lançou uma tocha para o interior do templo e este ardeu depressa. O cronista Sulpício Severo, no entanto, afirma que Tito ordenou a destruição do templo. O templo foi totalmente destruído e a cidade saqueada, ao qual os soldados proclamaram o imperador, Tito, no campo de batalha. Segundo José, em 1100, pessoas foram assassinadas durante o sítio. Destes, a maioria eram judeus. Fontes antigas informaram de que
97.000 pessoas foram capturadas e escravizadas, incluindo Simão Bar Giora e João de Giscala. Muitos escaparam a locais próximos do Mediterrâneo. Aparentemente, Tito recusou aceitar uma coroa de erva, condecoração militar romana, alegando que não há mérito em vencer umas gentes abandonadas pelo seu próprio Deus, humilhando assim Israel. Apocalipse 18:16 ainda assim, e dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque uma hora foram assoladas tantas riquezas. Veja a comparação, querido, com o Êxodo 25, 3 e 4. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro de prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra. Querido, quando fala em Israel tendo aquele púrpura e escarlata, está associada, querido, àquilo que o público leitor de Apocalipse entenderia que, de forma clara, que essa Babilônia era Jerusalém. Por isso eu fiz esse paralelo. Visto de longe, e todo piloto, e todo que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo que a cidade era semelhante a esta grande cidade. Apocalipse 18, versículos 17 e 18. Vamos ver uma lamentação judaica. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Lamentação ainda judaica. Lançaram pó sobre suas cabeças. O versículo, capítulo de Lamentações 2 e 10 diz assim: então, sentados na terra, silenciosos, anciãos e filhos de Sião, lançaram pó sobre suas cabeças, cingiram os sacos das vistas, e porém baixam as suas cabeças até a terra. Esse costume de jogar pó e cinza sobre a cabeça, se vestir de pano de saco, era um costume judaico, tá? Os leitores que liam, o público leitor que estavam lendo Apocalipse, entenderiam quem é esta Babilônia. E por fim, o autor termina dizendo que nela foi achado o sangue dos profetas, e faz uma referência ao esposo. E diz: a luz de candeia não mais luzirá em ti. Ou seja, Jerusalém perderia o seu brilho, sua luz, sua glória. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque ela deixou de ser esposa de Deus. Deus se divorciou dela, e ela passou a ser, então, querido, condenada a ser destruída no fogo. E Deus passou a se casar com a noiva, a esposa, que na representatividade é recebida pelo Jesus Cristo, nosso Senhor, e Yeshua, o Cordeiro de Deus. Porque os teus pescadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Em Mateus 24, 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abastados, serão abalados. Aqui está falando de juízo contra quem? Contra a Jerusalém, contra o povo de Israel, que passou por uma grande tribulação, uma grande perseguição, querido, dos romanos. E quando fala de sol e lua, aponta para Israel. Quando, querido, José teve um sonho, ele sonhou que até mesmo o sol e a lua se prostrariam para ele, o seu pai e a sua mãe. Quando Israel, o sol escurece, a lua não dá luz, simboliza juízo, porque esse juízo tiraria o brilho e a glória de Jerusalém, porque ela seria destruída. Isso é figura de linguagem. Em Isaías capítulo 13, fala a mesma coisa para a destruição de Babilônia. Nós vemos que Ezequiel fala a mesma coisa, com a destruição de várias nações, inclusive Egito. Então, quando fala de poderes cósmicos, está falando de juízo, não está falando que o sol deixará de brilhar, porque se o sol deixar de brilhar, não haveria e não haverá vida na terra.
Se o sol deixar de brilhar por alguns segundos, por alguns minutos, já não há mais vida na terra. Tudo se congela, tudo morre, tudo se torna gelo. Querido, pelo amor de Deus, isso é figura de linguagem. Logo nós chegamos a um grande entendimento. Babilônia é Jerusalém, a grande prostituta. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. Paz para todos em nome de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim.